Soltas e soltos, bem-vindos! O vídeo de hoje tem uma proposta diferente. Eu quero dividir com vocês como a série Cenas de um Casamento reverberou em mim e como ela pode fazer a gente pensar sobre os nossos amores complexos. E mesmo se você não viu a série, eu aposto que você já viveu um amor tão complexo quanto o desse casal. Então esse vídeo também vale pra você e você já aproveita, ativa as notificações, se inscreve nesse canal, porque 3 vezes por semana eu tô aqui pra gente falar sobre os nossos amores complexos. E eu acho que essa história me pegou tanto porque pra mim ela é uma história de amor ambígua, cheia de nuances, contradições, e acho que é esse o tipo de história de amor que a gente devia se inspirar, que são amores desencontrados, que doem, que reverberam, mas são possíveis, sabe? Amores que fazem a gente se deparar com as nossas incoerências, com as do outro e convidam a gente a lidar com esse caldeirão de emoções de uma forma mais madura e menos projetiva ou menos vitimista. Então, fazendo uma breve sinopse da série, o Cenas de um Casamento é um remake de uma série do Bergman que foi adaptada para os dias atuais. E na série, durante 5 episódios, a gente acompanha o final do casamento da Mira e do Jonah. E a relação de amor complexo que começa entre os dois depois dessa finalização formal. A Mira é uma executiva poderosa da tecnologia, o Jonathan é um professor de filosofia que fica em casa, responsável pela casa, pela filha, e já tem uma coisa de inversão de papéis. E o casamento acaba quando a Mira decide largar o marido para ficar com um homem poderoso do mercado que ela conheceu no trabalho. E a verdade é que o casamento acaba, mas a história entre os dois não. Esse é um daqueles amores que acho que muitos de nós já vivemos, que é cheio de revivals, esperanças, frustrações. E aí, a primeira coisa que a internet fez foi tacar pedra na Geni. Pro Twitter, ela é uma narcisista e ele é um coitado, porque afinal de contas, ela traiu ele com um cara mais novo, ela largou a filha e foi morar em outro lugar, ela não quer assinar o divórcio, ela procura o Jonathan sabendo que o Jonathan ainda ama ela e ainda estando com o novo namorado, sabendo que não quer voltar. E ele, coitado, foi traído, tá com o coração despedaçado. Aí já rolou uns posts do tipo, gente, eu quero muito que essa Mira se exploda. Muito narcisista, acha que ela pode fazer o que ela quiser sem se importar com mais ninguém. Quero esfregar a cara dessa mulher no asfalto. Aí teve uma outra que escreveu, nossa, tá difícil gostar de você, hein, Mira? Que mulher contraditória do caramba. E aí a primeira provocação é, contraditória ou complexa? E é interessante porque acho que assim, todo mundo já foi largado, já foi traído, e aí a gente se identifica na vítima, demoniza a pessoa que trai, e acho que essa é a análise mais simples. E a vida real não é bem assim, né? Então eu trouxe aqui 10 provocações pra gente se fazer antes de julgar a relação deles e as nossas. Primeiro a gente tem desejos ambíguos. Então quando as pessoas falam, mas por que procurou se terminou? Por que dormiu lá se já sabia que não queria voltar? Vocês acham mesmo que as pessoas têm certeza absoluta que não querem voltar? Ou ela tá confusa, tá tão machucada quanto a gente? Acho que o fato da pessoa ter saído da relação, ter decidido terminar, não é um passaporte para uma página virada, né? A verdade é que a gente tem desejos ambíguos, a gente quer a relação de segurança, de cumplicidade, mas também quer a paixão avassaladora, quer se experimentar no novo, quer ser uma nova pessoa, quer se reconstruir, mas também quer estar naquela casinha, quer dar conta de tudo e também quer ser cuidada, né? Pode ser que a gente ame 2 pessoas ao mesmo tempo. E pode ser que a gente odeie, venere, ame e se frustre muitas emoções com uma única pessoa, né? Acho que entender essa ambiguidade que está presente na gente tira a gente desse papel de coitado e de abusado, porque nem toda ação contraditória do outro é manipulação, nem tudo é caso pensado. E vilanizar o outro também é uma saída fácil pra gente tentar calar o nosso desejo ambíguo, né? Porque muitas vezes a gente se julga por ainda estar querendo estar com alguém que machuca a gente, que oferece menos do que a gente gostaria. E antes de sair tacando pedra no outro, acho que vale a gente pensar na gente. Quantas vezes a gente não foi incoerente, não fez movimentos contraditórios? É importante a gente entender que esses muitos desejos convivem, que os amores e as dores convivem, que não necessariamente é mentira as coisas que a pessoa está falando, pode ser verdade também. Pode ser verdade que ela esteja envolvida com outra pessoa e é verdade também que ela te ame. Acho que todos nós somos seres contraditórios. As relações são complexas, são cheias de camadas
E o amor é ambivalente, assim como a gente é ambivalente. Mas a questão que eu percebo é que a gente ainda moraliza a forma como a gente lida com os nossos desejos e com os desejos dos outros. E aí o segundo ponto que eu trago é: ser fiel ao que se sente não é necessariamente ser leviano. Esse nosso olhar moralista tende a julgar toda ação impulsiva do outro numa direção de aproximação nossa como leviandade, né? Então tem uma cena que a Mira volta pro apartamento, os dois se beijam, deitam na cama, toca o telefone do cara e é a namorada nova dele. Olha aí, ele não tava com a vida parada, sofrendo? Não tava. Isso não significa que não estivesse sofrendo, mas ele tinha uma namorada. Olha aí, como tem várias camadas de amor e do sentimento. E ele termina com a namorada no telefone e fala que a ex-mulher tá lá. E as pessoas falam: putz, foi leviano, foi impulsivo. Será? Ou será que ele só foi fiel ao que ele estava sentindo e conseguia fazer na hora? Né? A mesma coisa com ela. As pessoas falam: ah, mas por que ela procurou ele se ela ia se afastar depois? Acho que ela não sabia que ela ia se afastar depois. E assim, é óbvio que todas as nossas ações reverberam no outro, que a gente acaba machucando as pessoas, frustrando as pessoas, frustrando as expectativas e se frustrando. Mas aqui, eu acho que sempre a gente tem que relativizar quando a gente fala de me deu falsas esperanças. Porque falsas esperanças pressupõem que a pessoa saiba qual é a verdade. E alguém tem clareza absoluta do que está sentindo numa relação? Eu não. O terceiro ponto que acontece muito na série, que eu acho que é importante a gente pensar, é que a culpa do fim da relação não é da traição ou do traidor. Porque quando rola uma traição, é sempre culpa do adúltero. Mas será que a traição só não foi mais um ato derradeiro de uma relação que já estava desencontrada há muito tempo? Porque os finais raramente têm um gatilho claro e único. E a gente fica tentando buscar essa explicação e o culpado para dar contorno na nossa dor. Mas mais uma vez não ajuda a gente a trabalhar a autorresponsabilidade pelo fim. Então, apesar da pessoa ter traído a gente, onde é que a gente também estava cansado? Onde a gente também desistiu? Onde a gente também foi omisso? E para além dessas coisas, entender que tem um imponderável, que às vezes os desejos mudam, os rumos mudam e que não existem culpados claros, né? Acho que assim como a vida não é um filme romântico, a gente também não tem que transformar num filme de tribunal, que só vai terminar quando o juiz der o veredito. Na série, a gente vê que eles conseguem se dar conta de que o casamento não foi destruído por um evento particular. E acho que é exatamente isso que permite eles reconstruírem a relação. Outro ponto pra gente pensar é que se diminuir para caber na relação vai fazer com que a relação imploda. Isso aconteceu com os dois. Então ela se culpa porque quer crescer no trabalho, focar na carreira e se sente impelida a diminuir essa potência do desejo profissional para construir a família. E ele se afasta da relação com a religião, ele é judeu, mas a mulher considera as práticas da religião ortodoxa quadradas demais. Ele vai engavetando sonhos e depois se sente frustrado. E aí eu pergunto pra você, né? Quais sonhos você já engavetou? Porque o sonho do casal deveria ser maior. Quais sacrifícios você já fez em nome de uma relação? E essas renúncias, se não forem bem elaboradas, vão voltar com amargo na boca, como frustração, como cobrança. E aí, pra eles e pra gente, parece que a separação é um movimento de recuperar uma identidade que a gente mesmo sufocou, né? É um acerto de contas com uma renúncia que foi nossa. Então, muitas vezes a gente se espreme em papéis que não estão fazendo bem pra gente e implode. E a Jéssica, que é a atriz da série, falou numa entrevista: se você tiver que se tornar menor em um relacionamento, ele sempre voltará para assombrá-la. Você não pode deixar desaparecer quem você é. Concorda? O quinto ponto é que, para além da bagunça da relação, a gente carrega dores e silêncios anteriores que se transformam em muros e em abismos. E tem uma cena linda que ele lê um diário para ela, porque ele fala que para esse processo de elaborar o luto da separação, a terapeuta pediu para ele escrever um diário. E no diário ele começa a falar que ele se deu conta de que ele tinha um pai tão repressor e tão rígido, que ele aprendeu a esconder a angústia que ele tinha e sentir que ele nunca era bom o bastante para aquele pai. Ao mesmo tempo, a mãe era fraca para enfrentar aquele pai, era uma mulher angustiada, e aí ele sentia que ele também não podia dividir a angústia dele
com a mãe porque ele ia gerar mais gatilho nela. Então, ele percebeu que ninguém estava vendo o verdadeiro eu dele, ninguém podia ajudar ele com tudo isso, e ele começou a aprender a se fechar cada vez mais. E nunca deixou ninguém entrar em contato com ele. E ele fala que quando ele foi se dando conta disso, ele percebeu que ele nunca estava totalmente presente, porque ele estava sempre ocultando essas dores. E aí eu fico perguntando, né, pra mim e pra vocês, que dores são essas que a gente carrega que fazem a gente não estar lá? E ele fala uma coisa bonita e que acho que a gente faz também, é que a gente carrega essa dor e de repente você encontra um parceiro amoroso e fala, essa pessoa vai me entender, essa pessoa vai me salvar. E aí você acha que você vai poder ser você mesmo com ela e de repente a relação não funciona e você joga nela uma frustração de todas as coisas que você está guardando desde a relação com seus pais. Então, mais uma vez, por isso que a terapia é tão importante, a gente entender que abismos e silêncios são esses que a gente está criando pra gente. O 7º ponto que essa série traz para provocar a gente é que tirar o amor romântico do pedestal ainda é polêmico. A Renata Correia falou na coluna dela do Splash no UOL que o desconforto de assistir a Mira fazendo um homem bom sofrer com a sua instabilidade é o desconforto também de admitir que uma mulher pode ter ambições muito mais amplas do que um bom homem ao seu lado. Verbalizar o desejo pode ser uma ação completamente devastadora e também a única possível para se manter íntegra. E é uma loucura como a gente ainda julga, principalmente se for uma mulher, como a gente ainda aprende que você tem que abrir mão da sua vida profissional numa relação. E se o desejo do crescimento profissional for maior? Ela é uma mulher pior por isso? O 8º ponto é que finalizar os ciclos é muito difícil e formalizar os finais é mais difícil ainda. Na série, a Mira fica inventando 1 milhão de pequenos obstáculos para não assinar o divórcio. Ela quer reler, quer conversar mais um pouco, não é o momento. E aí o povo do Twitter jogou pedra na Geni de novo, falando, mas ela se esquiva o tempo inteiro, essa mulher tá fugindo de tudo, tá fugindo de todos. E aí assim, putz, será que ela se esquiva? Ou será que ela tem dificuldade de concretizar o fim? Será que é angustiante, né? Acho que é angustiante para todos nós. E os rituais, claros, eles ajudam a gente a dar contorno, mas eles trazem essa concretude, né? É só pensar, por exemplo, é muito difícil a gente se desfazer das roupas de alguém querido que morreu, a gente mudar da casa que foi a casa sua com seu antigo amor, assinar o divórcio. Parece que quando a gente ainda está inundado por todas as nossas complexidades, dá medo da concretude esmagar a gente, ser um ponto final, ser um pra sempre. E aí a gente vai deixando algumas coisas nas reticências. E o meu convite aqui é pensar que talvez a gente devesse entender o fim como parte da história do amor e não como anulação do amor. Até tem uma fala da série que ela fala que ela acha que a gente deveria ensinar as crianças que o amor acaba, as relações acabam, as pessoas vão embora, se divorciam, isso é parte da vida. Acho que mais do que parte da vida, a gente deveria entender como parte do amor. Como 9º ponto, tem amores que sempre vão mexer diferente com a gente. E a gente se assusta com o poder desses afetos. Os amores kryptonita que eu tanto falo. Tem um episódio que ele fala pra ela, passa tanto tempo e aí você aparece e mexe tudo, e muda tudo. E eu acho que eu nunca vou amar alguém como eu amei você. E sentir essa potência desse amor é muito mobilizador, né? E a gente larga mesmo novos caminhos possíveis porque os antigos ainda reverberam. É o que eu falei da cena do telefone. Quem nunca parou de sair com um cara que tava saindo 2, 3 vezes porque o ex-kryptonita voltou? E é difícil a gente se privar desse sentir, dessa história. E acho que tudo bem a gente não se privar se a gente puder reinventar ela, que é o 10º ponto. Eu acho que é possível a gente reinventar a relação. Isso não significa um finalzinho feliz da Disney. Na trama, vocês vão ver que eles resgatam esse vínculo, eles reconstroem essa intimidade. E aí assim, será que é por apego? Será que é por medo da solidão? Será que importa o porquê que é? Eu acho que se os dois reinventarem um enredo possível, por que não? Né? Acho que nenhum deles quer voltar para a relação que foi, para o casamento nos moldes como foi, para as dores que foi, mas nenhum deles quer abrir mão daquele amor. E se a gente entender que os recomeços também vão estar cheios de ambiguidade, cheios de complexidade e que a força do elo não é garantia de estabilidade, a gente pode se permitir se aventurar
nessa jornada. Eu estava lendo algumas críticas sobre a série atual e a original e achei uma expressão bonita. Tinha um texto que falava que cenas de um casamento é um estudo sobre intimidade. E eu acho que esse vídeo tem esse convite, sabe? Que a gente possa se convidar a entrar em contato com o nosso íntimo, com a nossa ambivalência, com a nossa complexidade e com a do outro, sempre. Que a gente possa lembrar que o amor é ambivalente assim como nós. Ele fala pra ela uma hora: eu te amo e eu sempre te amei da minha forma desequilibrada. E eu sei que você me amou da sua forma complicada. Eu acho que entender os amores assim talvez vai fazer a gente poder amar mais e se permitir ser mais amado, ainda que de uma forma totalmente desequilibrada e complicada, mas possível.